Olá, gente, tudo bem? Hoje é dia 22 de agosto. É, a banquinha hoje ao avesso é com a Karina Kushner. Ela acabou de entrar. Eu já vou chamá-la. É uma continuação da banquinha ao avesso da semana passada. Eu tô num lugar. Já chamei a Karina, esperando ela entrar. Gente, é um prazer imenso estar com vocês aqui. Eu tô num lugar diferente porque a luz da minha casa caiu. Passou, disse que foi a gente chamaria redemoinho no Brasil. Mas disse que foi, sei lá, o vento mais forte, aí caiu. Oi, Karina! Oi, tentando ajeitar aqui meu celular. Vocês me veem bem? Perfeitamente, perfeitamente. Você está centralizada, tá ótimo. Tá bom. E os desenhos estão ótimos no fundo. Esse aqui em cima é o último que você publicou, né? Eu estou apontando Foi. que você Na publicou. verdade, é uma versão parecida. Eu fiz uma versão, eu ganhei da minha sobrinha os papéis grandes. Aí eu fiz um primeiro, que é aquele que saiu no blog. E esse é uma versão que eu fiz para mim, uma coisa raríssima, que é me permitir me dar um original, ficar comigo mesmo. E esse aqui, que tem vários tons de azuis aqui embaixo, quer dizer, na sua esquerda, é o quê? Isso são estudos de cor que eu gosto, que é super importante da gente fazer, ó, tem vários ali, tem duas. Eu gosto tanto que eu boto como se fosse produção, porque na aquarela a gente às vezes trabalha com uma paleta bem limitada e o grande aprendizado é realizar misturas. Então, às vezes, com, sei lá, dois tons, você consegue uma gama de 20, 30, 40 tons. Porque tanto tem a quantidade de pigmentos quanto de água. Então, esses dois fatores juntos é uma sensação de infinito, assim, muito maravilhosa. Que Eu maravilha. adoro aquarela. Não, eu É. fico ouvindo encantada. Eu deixei os comentários abertos só para a gente acordar enquanto as pessoas estão chegando. É, E essa, eu queria falar que essa tem uma Mariellezinha aqui, que, que eu fiz para um livro em homenagem a Marielle, um livro do Carlos Nobre que foi editado só eletronicamente, mas tinham 50 ilustradores que foram chamados e eu tive a felicidade de fazer, né, uma homenagem a ela. Então eu deixo ela aqui me ajudando a lembrar de coisas que são importantes. sim, muito, muito. Pois É, é. gente, então, hoje é a segunda banquinha ao avesso. Karina Kushner e eu nos encontramos pelo curso da Rosana Piero Machado. Eu já conhecia o trabalho da Karina, mas eu digo, nos conhecíamos de nos aproximarmos, de conversarmos. Esse é um curso muito bacana que está no YouTube, eu acho que está na aula 9, talvez, se alguém puder me corrigir. É, já entrou numa fase mais pragmática, de problema de pesquisa. Eu recomendo muito que as pessoas vão lá. E aí surgiu a ideia de nós fazermos o que a gente está chamando uma banquinha ao avesso, que viraram É. duas. Semana passada, a Karina me fez perguntas, que era isso, coisas que talvez a gente não conte, e hoje é meu dia. E eu coletei perguntas. Karina, tem gente agora aqui fazendo perguntas, mas eu coletei de muitas pessoas. É, Aham. eu vou tirar os comentários por agora e volto nos 10 a 15 últimos minutos, pode ser? Esse é o Charlie, tá, gente? Desculpa, pode? Claro. É, só avisando para todo mundo que eu estou tirando os comentários só para ficar limpo. Então, Karina, as pessoas do que eu ouvi e, Ah, só e uma coisa. Conta um disse, pouquinho. Você tá com uma paisagem tão linda aí atrás. Tá neve? Tá nevando? Não, é não, verão. verão, É, verão. Eu estava contando que é raro até eu sair de casa, mas eu fiquei sem luz. Passou que eles chamam, sei lá, tufão, em alguns locais foi meio furacão, e aí é sem luz, é uma semana sem luz, e aí eu vim para uma casa de uma amiga. E é uma vegetação bonita, né?
linda, 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 Eu arrumei linda. esse cantinho para contar. É, Karina, olha só, eu fiz blocos do que as pessoas pediram. Um era o grande espanto, vou só apresentar e a gente vai costurando. O grande espanto de uma pesquisadora como você sair de um programa 7 e ficar só na graduação. Depois, um bloco inteiro de muitas pessoas que queriam saber essa coisa de ser uma artista, do desenho, de qual é o uso do desenho na ciência, no conhecimento, na antropologia. Uhum. A outra é dor, e as pessoas falaram uma palavra que eu não vou falar aqui, mas é dor e dizer assim, eu vou chutar a porta quando a gente sente dor. Tá. Então tem uma pergunta. Depois, foram muitas mulheres que pediram para você falar sobre conciliar maternidade, cuidado e a sua trajetória como mãe. Uhum. E no final, um bloco mais em mergulho de perguntas, literalmente sobre fazer pesquisa, certo? Então, eu vou começar com o que as pessoas chamam do espanto, né? Vou ler a pergunta. Todas eu coletei, tá, Karina? Tá bom. Você fez uma decisão impensável na vida acadêmica. Saiu de um programa 7. Você pode Uhum. explicar depois o que é 7, tá? Tá. Para ficar só na graduação. O que você deixou para trás? Se é que você deixou alguma coisa? O que você ganhou? Qual é a história que você conta disso? Então, até legal. Obrigada, Débora, por essa oportunidade, porque eu já ouvi tanta fofoca dessa história, dizendo que eu briguei com um monte de gente, que eu saí por isso, por aquilo. E a resposta é muito simples, mas vamos lá. Eu vou primeiro falar do SET. Um programa 7, gente, para o pessoal que está na graduação principalmente, assistindo a gente, ou que nem está na vida acadêmica, é um programa que. Ai, meu gato está fazendo barulho. Se estiver interferindo muito, vocês me falam, tá? É um programa que tirou nota máxima na avaliação das agências governamentais. Então, apesar de ser 7, esse 7 significa 10, digamos assim. Isso significa que é um programa de pós-graduação que recebe muito mais bolsas de pesquisa, que a gente chama de verbas de bancada, são verbas para, enfim, financiar a pesquisa, para financiar. Peraí só um minuto. Filha, pega o gato, porque ele hoje não tá calmo, não. A minha filha vai pegar o gatinho aqui. E, e aí é um programa, então, com muito prestígio. E normalmente, nos cursos, as pessoas disputam para entrar nos programas, né? Então tem um critério de seleção, você tem que ter uma produtividade muito grande. E. Não, pega ele mesmo. Tá ali. Ah, já precisa? Tá, pega. Obrigada, Silvia. Então você tem que fazer uma seleção, produzir muito, não sei quantos artigos por ano, agora, antes era biênio, agora é triênio. E para não me alongar muito, ou seja, é um lugar que as pessoas que estão na vida acadêmica almejam. E eu, quando eu fiz a minha pós-graduação num programa 7, que foi acho que o primeiro, porque também vamos ser bem, já que é a banca do avesso, né? Vamos falar algumas verdades. Quem inventou os critérios foram as mesmas pessoas que se auto-atribuíram 7 logo de início, tá? Então, na academia brasileira, na história da ciência brasileira, a gente tem um início assim, das pós-graduações e de mestrado, doutorado, só mais tardiamente, no final dos anos 60 início dos anos 70. E é nesse momento também que se vão se criando agências e critérios para julgar esses programas, atribuir bolsas e uma série de coisas. Então, como a gente pode imaginar, quem criou os critérios se auto-atribuiu as boas notas, né? Tomou os seus próprios exemplos, digamos assim, como os exemplos de excelência. Então, eu estava no Museu Nacional, no programa de pós-graduação de antropologia, e esse programa era uma nota 7. Então, eu estava acostumada a estar no Olimpo, digamos assim, né? E entrei nesse programa e até você muito, eu não sei se eu falei isso semana passada, mas você é muito humilde aqui, dizer que eu era da comunicação, isso a gente comentou,
E eu pedi ajuda tive uma ajuda de uma professora, antropóloga, que me ajudou a estudar para a prova, foi muito, muito generosa comigo. Mas depois que eu passei, na minha faculdade de comunicação, as pessoas comentavam: ah, se a Karina passou, qualquer um passa. Acho que esse programa não é tão bom assim, porque e eu acho que o que me ajudou foi não saber, não entender nada disso na época e não achar que eu estava tentando. Sabe quando você não dá tanta importância e vai mais relaxado do que quem dá? Bom, então, resumindo, quando eu fiz o concurso para a UFRJ, o programa que a gente tem lá na antropologia do IFIX é um programa interdisciplinar, programa de pós-graduação em sociologia e antropologia. Naquela altura, como a gente tinha tido aquele hiato que você comentou também, das pessoas da nossa idade, né? Anos e anos sem concursos públicos. Então, quando eu entrei, a demanda por professores era muito grande. Eu nem precisei fazer, digamos, concurso para entrar no programa de pós. Já era quase que um convite automático, porque a demanda por professores era muito alta. E assim eu fiquei. Então, eu já tinha passado pela UERJ 5 anos, num programa 5, se eu não me engano, como professora visitante. Estava, então, agora na UFRJ no programa 7. Então, eu diria que eu fiquei como orientadora durante 12 anos. Além de ter ficado no museu como pesquisadora visitante, que de alguma forma eu estava ali, não era responsável por orientações, mas estava ali convivendo com aquele universo. A grande virada desse pedir para sair veio primeiro que eu ouvi um professor de uma outra universidade me dizendo que tinha saído. E aí eu fiquei com espanto e falei assim, ué, como assim você saiu? O sonho dele era ser escritor. Eu não vou falar o nome, porque eu não sei se, enfim, se ele quer ser exposto aqui, né? Mas, ele falou, meu sonho é ser escritor. Se eu não sair do programa, eu nunca vou realizar o meu sonho. Não era um programa 7, tá? Mas era, enfim, ele estava lá. E aquilo ali ficou na minha cabeça cozinhando, assim, durante muito tempo. Talvez 5 anos. Só que teve um episódio muito marcante da minha vida, foram dois, na verdade. Um é que eu me separei do pai dos meus filhos em 2010, e em 2012 morreu repentinamente o Gilberto Velho, com quem eu vinha trabalhando há quase 20 anos. Fazia 20 anos naquele ano. Essas duas coisas combinadas me fizeram reavaliar um pouco a vida. Eu acho, eu também estava perto de fazer, estava perto. Não, eu já tinha feito 40 anos e acho que quando a gente faz 40 anos a gente começa a pensar na segunda metade, né? Eu tive aquela crise assim dos 40, não no sentido até negativo, mas no sentido assim, o que que eu quero para os próximos 40? E aí eu comecei a olhar em volta e pelos meus filhos, por entender que era impossível ser uma mãe que tinha responsabilidade quase que de 80, 90% do tempo com os filhos. E, e a própria morte do Gilberto me fizeram avaliar que alguma coisa na minha vida eu precisava eu precisava fechar uma porta para poder me reequilibrar, né? Encontrar de volta o meu equilíbrio. E foi isso que me motivou a pedir a minha saída. E a reação, assim, na altura, eu também tentando não ser, não sei como dizer isso. Eu tendo a ser uma pessoa muito organizada, assim, que me planejo bastante. E a gente sabe que pessoas com esse perfil acabam sendo mais demandadas pelas instituições, né? Então, eu sempre pensei muito no coletivo, nas minhas atuações institucionais. Então, a minha sobrecarga no programa não era só como professora orientadora e produtora de conhecimento científico, né? Como a gente sabe, tem um recorte de gênero. Outro dia eu assisti uma palestra da Letícia Ferreira, eu vou falar mais adiante sobre isso. Então, as mulheres estão na pós-graduação, mas elas também estão mais nos cargos administrativos, nos cargos do cuidado.
Então, isso também pesava para mim. Eu estava lá, eu era orientadora, professora, mas eu também estava nos cargos de administrativo, nos cargos de gestão. Não por acaso, não é nada trivial. E durante um tempo, eles ignoraram a minha carta de resignação. E falaram: não, a gente te dá uns semestres para descansar, mas você volta. Aí, uma vez a cada 6 meses, eles diziam: e agora você volta? Aí eu disse: não, não, eu não vou voltar, não. E assim foi. Eu tentei ser sintética, não sei. Não foi super. E aí nunca voltou para nenhuma Não voltei. pós-graduação. Não, não voltei. E estou super em paz com isso, assim. Eu E, acho que. e você Tá. gosta de aluna de graduação, aluno de graduação? É. Então, quando eu fiz o concurso, inclusive, estava tendo um concurso para o Museu Nacional ao mesmo, quase que simultaneamente. Eu nunca tinha entrado no IFI. Eu não fui aluna de ciências sociais, como eu já falei, eu não tinha frequentado o IFI. Quando eu entrei lá para fazer o concurso, e eu sabia que tinha uma graduação muito viva, muito pujante, eu falei para a banca na entrevista do memorial, que eles falaram assim: ah, mas se você passar no museu, você vai optar pelo museu, né? E eu falei: não! Olha, se tem uma coisa que eu posso jurar para vocês é que eu amo a graduação e eu não vou optar pelo museu. Se eu tivesse feito, porque eu acabei não fazendo o concurso do museu, porque eu tinha passado no IFIX. E eu prometi isso para a banca, mas eu não tinha. Não foi uma promessa assim para passar. Foi mesmo algo assim do meu coração. Você falou uma expressão na live da semana passada que eu me identifico. Nossa, parecia que eu estava dizendo, eu gosto de gente. Não foi? Você não usou essa frase? Sim. Eu falo isso desde que eu tenho, sei lá, 14 anos. E eu fui aprender fotografia e as pessoas perguntavam para mim: o que que você quer fotografar? Eu falava: eu quero fotografar gente. Primeiro eu queria estar atrás das câmeras. Se não fosse a Rosana, eu não estava aqui. Eu queria estar nos bastidores e eu queria estar falando de gente, seja qual área fosse. Então, Karina, na verdade, o que a gente está conversando aqui é que a ideia de como se construir uma carreira acadêmica, ela não tem uma fórmula para todo mundo. A gente pode, diante da forma, ir buscando umas formas de ir. A sua é algo muito original e muito importante, mas que talvez tenha um recorte de gênero importante, que talvez a gente já possa pular para a pergunta da maternidade, porque você já trouxe de como essa escolha, que foi uma escolha de trazer paz a você, em uma idade, eu diria que os 40, 50 anos, eu não estou querendo estender aqui a década, mas porque as mulheres vivem essa ideia dos 40 na vida acadêmica, algumas vivem mais tardiamente, porque terminaram o doutorado mais tarde, tiveram filhos, isso implica numa pausa. Algumas vão viver esse momento de maior tranquilidade de fazer escolhas aos 45, não sei dizer nas gerações que cuidam. Mas como foi ser uma pesquisadora, ser uma cientista, dar aula, ser mãe e sozinha, numa parte importante do seu processo de cuidado? Isso. Eu sou apaixonada por esse tema, né? Eu, inclusive, é, assim, deixa eu tentar pensar por onde começar. Porque, primeiro, eu tinha um impulso desde muito jovem, que eu precisava sair de casa, ser independente, eu precisava dar um jeito na minha vida. E, portanto, eu queria muito, muito ser mãe, mas eu tinha uma espécie de autodeterminação, sei lá, que eu só poderia me dar esse direito, digamos assim, depois que eu tivesse algum tipo de estabilidade, porque eu vim de lares onde houve muitas confusões, muitas questões, e eu queria, de alguma forma, ser mãe numa situação de mais tranquilidade, paz, como você falou. Então eu tinha, de alguma forma, apesar do impulso imenso, né, de querer a maternidade, não foi imposto, assim, claro que isso é construído, nossa musa, né, a Badanter, mas o mito do amor materno,
Eu já li 1000 vezes, amo. Em português, gente, fala Badinter, né? Que é uma autora francesa que escreveu esse livro, que eu acho que é um livro super importante, como muitos outros também, mas esse foi uma virada, assim, na minha vida. E então eu trabalhei desde muito cedo, desde fazendo os retratos, fotos de festa e depois várias outras coisas. Quando eu comecei a ver que o meu caminho ia ser acadêmico, eu decidi que eu só ia ter filhos quando acabasse o doutorado. Eu pensei, né? Vou tentar. Claro que eu nem sabia se eu ia conseguir, né, chegar lá, mas eu tentei adiar isso. Mas eu vivi num ambiente, nos anos. Eu entrei no mestrado em 1990, comecei em 91. Naquela época, você viveu mais ou menos uma época parecida, a gente tem uma geração parecida. O clima, em relação a esse tema, era muito opressivo, muito. Eu conheço mulheres que foram para os Estados Unidos para poder ter filho, para fugir da academia brasileira. Eu conheço mulheres que foram para outros lugares para não serem assediadas. Eu conheço mulheres que foram assediadas e que tiveram muitas vezes que optar por algumas decisões muito difíceis por professores. Eu conheço mulheres que escolheram orientador enfim, em função de muitos recortes de gênero muito difíceis. Então, eu vi muitos comentários jocosos sobre mulheres que ficavam grávidas durante as suas pós-graduações, mas muitos, muitos. A gente sabe, né? Não é nem anos 80, não era anos 80, mas eu imagino que seja pior ainda para quem viveu os anos 80, mas era anos 90, gente. E isso era banal, assim, banal. E apesar da gente se chocar, a gente naturalizava, porque imagina, você quer ser uma cientista, você não pode ter filho, tem que ser ou uma coisa ou outra. E havia muita penalização para as mulheres as alunas que ficavam grávidas, né, no meio ao ponto de uma história assim terrível, mas eu sei que é uma história que não é singular, única, de uma menina que perdeu um bebê. Eu acho que por estresse. Quer dizer, claro que eu não posso aqui definir, mas a situação foi ao limite, sabe? Então, eu tinha medo Então, isso já fala, né? Tanto das mulheres, né? A gente vive com medo, de tantos medos. E olha que eu sou uma mulher branca que nasceu, né, considerada branca no Brasil, que nasceu num ambiente de classe média, nem tão, nem tão privilegiada num certo aspecto, ninguém é acadêmico, mas com muitas oportunidades de estudar, de poder fazer as coisas. Embora eu não morasse com meus pais já desde os 19, 20 anos. Muito cedo eu consegui sair desse ambiente. Mas então, quando eu fui ter o meu primeiro filho, ele nasceu em 2001, o Antônio, está com 19. E eu estava como pesquisadora lá no museu, pesquisadora convidada, e estava dando aula na PUC e na UERJ, tudo ao mesmo tempo. Eu tive uma licença curta, porque ele não nasceu naquelas épocas de férias, né? Ele nasceu em fevereiro, então tinha logo que voltar a dar aula, digamos assim, se não houvesse a licença de 4 meses no Brasil. E, e eu. Até que eu tive, da parte do meu orientador que não era mais orientador, que era um digamos assim, um coautor já nas pesquisas, né? Eu defendi o doutorado em 98. Acho que você comentou que o teu foi em 99, não foi? Isso, então, pois é, muito próximo. Mas assim que eu volto da licença maternidade, começa uma cobrança, né? De você não estar igual. Eu não estou igual e nem quero estar, né? Mas eu optei por colocar o Antônio e eu já me arrependi, já me senti culpada milhões de vezes numa creche durante 4 horas para não ter que entrar no esquema de contratar uma outra mulher que, por sua vez, estaria abrindo mão de cuidar dos seus filhos para cuidar do meu, né? Eu não conseguia me imaginar nessa situação. Então, ali eu pedi uma licença da PUC mais prolongada. Falei, não dá para eu voltar. E eles falaram, a gente te espera. Foi um outro privilégio, né?
e comecei a pensar como é que eu ia fazer. E eu ficava, eu nem sei como é que eu faço para pular para a parte de solteira, porque separada no caso, né? Então esse foi o início, assim. O Antônio foi um bebê muito desejado, né? Eu não sei se eu citei aqui a Bibi Vogel, que é a fundadora das Amigas do Peito, uma ONG onde eu trabalhei, que ela sempre falava, né, embora trabalhasse com maternidade, com amamentação, que o sonho dela era que todas as crianças tivessem o direito de serem desejadas. Eu acho uma maneira muito bonita de falar de um tema que é um tema que essa semana foi um tema muito importante e que é muito caro para mim, né? Eu te apoio 100% na defesa do direito ao aborto, não apenas como a gente tem hoje no Brasil, mas de uma forma muito mais ampla. E eu acho que esse direito é fundamental, assim, não só das mulheres sobre os seus corpos, mas dessas crianças nascerem desejadas, assim, isso é muito, é uma ideia de pensar o direito das crianças, acho muito bonita, não sei se você concorda. Muito, Que você muito. Não, mas muito, muito. Mas aí, conta isso. Aí você pula para esse momento em que, de um projeto parental, você passa a estar sozinha, já com dois filhos, pelo que eu entendo. isso. Eu tinha muito medo de ter filho seguido. Eu tinha muito medo, eu sempre fui muito medrosa. Eu não sei como é que eu tô aqui. Eu tinha medo de ter filho seguido, porque na minha casa era um seguido do outro. Aí eu queria dar muito tempo. Eu queria que o Antônio tivesse uma, uma, nascesse num ambiente sem aquela confusão de um monte de irmão. Aí eu tive muitas boas notícias na minha vida. A vinda dele me trouxe muita coisa boa. Eu acho que a gente fala muito dos desafios da maternidade, mas eu acho que a maternidade ela traz uma coisa que eu acho muito preciosa, que é você realmente pensar que se você tiver certeza, né, de que o seu filho, a educação do seu filho é o seu exemplo, a maternidade traz um grande desafio de você fazer uma coisa que na antropologia a gente trabalha muito, né? Com o mundo das ideias e o mundo das ações. E você ter que encaixar esses mundos, né? Porque não dá mais para dizer. Vou dar um exemplo meio ridículo aqui, né? Filho, não grita! Né? Eu não posso gritar e dizer para ele não gritar, né? Eu tenho que dizer, filho, você não acha que você não está gritando muito e tudo? Eu tenho que falar, eu tenho que fazer o que eu estou falando, né? Então, a vinda dos meus filhos me trouxe isso. Que pessoa eu quero ser? Porque que pessoa eu quero que o meu filho tenha, conviva, assim. E ele brinca até hoje, né? Ele hoje é um menino. Vou começar a falar de filho, né? Não, não, não vou parar. É claro que ele tem muitas dificuldades, como qualquer pessoa, gente. Isso eu acho que é um outro princípio. Filho não é massinha de modelar. As crianças são pessoas integrais, desde o momento que elas nascem. Eu acredito demais nisso. E não essa ideia de que você vai moldar o seu filho, que você vai fazer o seu filho, isso precisa ser. Essa é uma fantasia, né? Que a gente muitas vezes a sociedade alimenta. E aí mais carga para as mulheres, né? Mais Porque tudo ainda. que está errado, a culpa é sua. Não, não é. E aí, como era então isso? Que não é uma massinha de modelar, que são duas coisinhas que estavam ali e você É. construindo esse campo árido para as mulheres, né? A gente está falando dos anos 90, os anos 2000, como hoje. A vida acadêmica ela é árida para as mulheres que são cuidadoras. E aí você ficou só. Só. Você ficou só, não. Eu digo, o cuidado foi com você. É. A Alice era muito pequenininha quando eu decidi me separar. Ela tinha 4 aninhos e eles têm 5 anos de diferença. Então ela tinha 4, o Antônio tinha 9. E o que fez tomar essa decisão foi a mesma decisão que eu falei agora, né? Se eu quero ser uma boa mãe, vai ter que ser sozinha, porque se o casamento não tá bom, eu tenho que mostrar para ela que eu estou buscando ficar bem.
Então, era essa coerência que eu achava, né? Enquanto algumas pessoas diziam, não, espera ela crescer. Ela precisa de um casal em casa. Eu dizia, não, ela precisa de uma mãe inteira, né? E aí foi o que me deu forças. Mas nessa altura, com a Alice, eu precisei contar com a ajuda de uma pessoa trabalhando comigo, de uma funcionária, que não tinha filhos, uma pessoa que eu conheci através de uma amiga, que cuidou do filho de uma amiga, e essa pessoa foi fundamental, assim. Eu acho muito lindo, inclusive, uma vez eu li aquele livro Mãe Natureza, da Sarah Harding. Eu não sei falar o sobrenome dela, gente, teria que escrever aqui. Hedrdy, uma coisa assim. E ela agradece digamos, a babá dos filhos dela, né? Ela diz, sem ela, eu não teria feito tudo que eu fiz depois que os meus filhos nasceram. No meu caso, eu tentava não encarar como uma babá, porque eu, eu tentava também manter a Alice numa situação de que eu era cuidadora dela e essa minha funcionária me ajudava, mas eu tive esse privilégio, né, de poder contar com uma pessoa me ajudando. Acho que se eu não tivesse, seria, assim, impossível. Essa altura, o Antônio já estava em escola, não tinha idade mais para creche, não tinha como. Cada um era um horário. No Brasil tem essa loucura de que uma idade estuda à tarde, outra idade estuda de manhã. É um absurdo isso, a escola não ser integral. E, Isso já é o Karina, isso já é patriarcado. o patriarcado. Mas, Karina, E, teve alguma cena, uma cena, antes da gente passar para a coisa do desenho, em que isso de você ser mãe com esses dois meninos, você teve alguma interpelação, alguma reunião de colegiado, em, que você lembra? Que você teve que sair para pegar um menino? ah, não, gente, assim, eu acho, são tantas que eu acho que, assim, ou você tem que, de fato, ter uma autossegurança, né? Um centramento tão grande. Voltando à fala que eu citei antes, da Letícia Ferreira, sobre uma mesa de maternidade, acho que no canal do NUSEX, do Museu Nacional, ela falou isso. Depois a gente pode indicar nos comentários a palestra, né? É tão estrutural da sociedade que a tarefa do cuidado é das mulheres, e ao mesmo tempo nada pode interferir no mundo do trabalho, que é o mundo Uhum. masculino, que, que são muitas, né? Muitas as situações, inclusive algumas tão difíceis assim que eu acho que eu não tenho nem como compartilhar aqui sem expor, sabe? Coisas que a gente passou. Eu pensei muito sobre esse tema quando a gente falou que ele ia vir, né? Porque é muito difícil. Eu só posso dizer assim que é muito difícil. É muito difícil você. é, Ai, tudo. Karina, e o que que a gente pode fazer pelas nossas alunas mulheres para que isso não seja tão difícil? Então, esse semestre, há alguns semestres eu tenho recebido alguns bebês em sala de aula, por exemplo. Eu tenho algumas alunas me falam, eu pergunto geralmente um pouco sobre eles no início dos semestres, e algumas alunas me falam que são mães, e eu falo, você quer trazer seu filho ou sua filha? Você acha que eles, enfim, ficariam bem aqui, esse ambiente confortável? Então, na minha turma, por exemplo, de antropologia e desenho, que é uma turma de sentar no chão, que a gente sai totalmente da ergonomia da sala de aula, os bebês são super bem-vindos e já tivemos acho que três bebês. Eles não vinham sempre, mas eles vinham em todas as situações que as mães achavam que era melhor estar com elas do que estar em alguma situação de cuidado terceirizado. Seja creche, porque ele não está tão bem de saúde, seja porque naquele dia a creche não funcionou. Então, esse eu acho um acolhimento fundamental, assim, que mulheres e pais, mães e pais também.
E eu gosto até quando, por exemplo, a escola onde a minha filha ainda estuda, na verdade chama dos responsáveis pela criança, né? Porque essa coisa do papai e da mamãe, que quando o Antônio nasceu era muito isso. Não, mamãe, fulaninho, né? Te infantiliza e naturaliza um modelo familiar que está todo totalmente, vai contra totalmente os princípios da multiplicidade de famílias, das famílias gays, das famílias trans, das famílias adotivas, enfim, das vários cuidadores, das famílias onde as avós são. Então, eu gosto dessa ideia do responsável, do cuidador, dos cuidadores, onde não necessariamente é o pai biológico, a mãe biológica. E estamos vendo agora um caso de um professor que está com uma bebezinha pequenininha, e como os colegas, agora, tá, gente? 2020, pandemia, naturalizam que a mãe pode, digamos, alegar estar mais ocupada porque tem um bebê, mas o pai não. Então, também é uma questão, né? Claro. Sobre por Eu não que sei nesse momento a mãe e não o o pai. que que você acha que talvez a gente possa abrir, que as pessoas possam, no final, nos escrever ideias, ou mesmo nos comentários. Se você é aluna, se você é professora, que ideias nós podemos fazer para que nesse momento da pandemia e pós a pandemia, mas que esse momento da pandemia seja transformador para as nossas formas de ensino, de pesquisa, de aprendizado, que possam ser inclusivos das formas de cuidado, dos prazeres de cuidado, das responsabilidades de cuidado, porque elas são diferentes, né? Nós podemos ter pessoas infecundas, no sentido de não terem filhos, mas terem atribuições de cuidado extensos, como você falou, as avós. Eu acho que a gente podia muito pedir para essa comunidade que agora ouve essa primeira parte da nossa conversa, ideias, porque nós precisamos ser criativas sobre a forma que a universidade tem que acolher. Mas aí, Karina, a grande pergunta de todo mundo para você, que você começou a dizer, é isso. O que é isso que você chama antropologia do desenho? Eu vou dizer as três perguntas que eu coletei e você faz um bloco. Primeiro é a afirmação. Você é uma artista. As pessoas assim afirmaram. Você é uma artista. E diz, você se formou em antropologia. Aqui É eu verdade. adoro o verbo. Você é Uhum. algo, assim as pessoas a nomeiam, e você se formou em comunicação, antropologia, mas você é uma artista. Como é que você mesma se define? Artista, antropóloga, antropóloga, artista, qualquer coisa, o que é aonde o desenho entra? A segunda é que as pessoas também falam, e muitas conhecem você por esse curso de sentar no chão, de uma antropologia do desenho. Se você pudesse contar para a gente como é esse curso, como é talvez ser uma pioneira ou uma única no país fazendo isso. Eu não sei aonde mais isso existe no planeta. Quem é essa sua comunidade de arte? 14, 20 fazendo. E, e ao final, esse ser uma artista é também ser uma etnógrafa visual? Ou se as duas coisas estão separadas para você? Uhum. Então, eu vou só voltar um fiapinho na ponte da maternidade com o desenho, porque as duas têm a ver, sabe? É, eu acho que, de novo, eu passo até um livro da Ruth Rocha nas minhas aulas de desenho. Eu começo muitas vezes com um livro chamado Menininho que Aprendeu a Ver. E eu acho lindo esse livro. É sobre um menininho que aprendeu a conectar o desenho, no caso das letras, com o significado. E porque a gente naturaliza, né? Assim como a gente naturaliza o cuidado, quem cuida, que sociedade é essa, né? De quem são as responsabilidades, a gente naturaliza também. Certas coisas que a gente vê significam tais e tais coisas, né? E a gente, o primeiro conceito assim que de pensar o desenho, qualquer pessoa pode desenhar, é o fato de que a gente é alfabetizado. E ser alfabetizado nada mais é que aprender a desenhar coisas às quais a gente atribui significados, né? Então, e esse menininho do livro da Ruth Rocha, ele acha, quando ele aprende o significado, ele aprende que A é A,
Ele sai na rua no dia seguinte e ele fala: Mãe, olha só, um monte de gente desenhou A hoje. Não é? Ela brinca com essa ideia, né, de que os A's surgiram quando ele aprende a ver que aquilo é um A. Porque até então, aquilo era um rabisco. Então, eu tenho um aluno que eu vou até citar, que ele é muito querido, o Vinícius Moraes, com quem a gente, Moraes Azevedo, com quem a gente até escreveu um artigo juntos, com quem eu escrevi um artigo junto, que estudou pichação. E aquilo que para a gente é um borrão, na verdade são pessoas, né? São retratos de pessoas, são assinaturas de pessoas. Então, o desenho está em todo lugar quando você começa a entender dessa maneira, né? O registro gráfico, digamos assim, que vai desde a criancinha que descobre o A, né? Até a pichação no muro, que a gente acha a princípio horrível, porque ela nos choca assim pela poluição, digamos, ou pelo não significado. Eu acho que a gente aprende na antropologia lá atrás, né, que a sociedade é a construção de significado, e quando uma coisa não tem significado, a gente repele, né, como se ela não pudesse existir, porque ela está fora de lugar. E é muito mágico, assim, desnaturalizar e reaprender a ver o mundo por esse viés, assim. Então, eu, é, olha, o meu filho, ele é um artista, assim. Eu quase botei um quadro dele aqui atrás, mas eu falei, não posso. Ele é um pintor, ele faz pintura na Escola de Belas Artes. É, eu nunca consegui me entender como artista, assim, me atribuir essa palavra. Assim como você comentou um pouco na live passada, tua dificuldade com se entender como autora. Eu tenho bastante dificuldade de me entender como artista, porque eu acho que eu trabalho muito com desenho de observação. E o desenho de observação acaba sendo uma espécie de etnografia visual, né? Então, eu observo e, em vez de eu escrever o que eu observo, eu copio, digamos assim, as formas, né? E eu falo, não, isso não é artista, isso não é ser artista, isso eu até brinco num post do meu blog que é estilo copiativo, né? Eu só copio as coisas. Mas só que tem uma mediação, nesse processo. Assim como a gente reflete muito na antropologia sobre as mediações da etnografia escrita, existe uma mediação gigante entre transformar uma coisa que você vê com o globo ocular, digamos assim, ou até no caso de quem usa o tato, né, para essa ou a audição, e transformar isso num registro gráfico, né? Tem uma mediação gigante. Então, é uma construção e também acho que tem um recorte de gênero forte, né? De se permitir ser autor, ser artista, ser criador. Acho que isso é muito forte. E a disciplina de antropologia e desenho, ela veio. Eu achava o desenho estava num lado da vida e a antropologia estava do outro. E eu não tinha como separar. Mas desde que as crianças nasceram, eu voltei para algumas artes, assim, digamos, que já eram minhas desde pequena, que era desenhar e tocar violão. E porque criança gosta, né? Então, como mãe, eu tinha que entreter. Não, eu gostava de entreter os dois e eu voltei a tocar violão, tipo caicai balão, assim, coisinhas. E voltei a desenhar. Mãe, faz um pato, faço pato. Mãe, faz um passarinho, faço passarinho. E aí, em 2004, eu comecei a voltar. Eu pedi lá na PUC para assistir umas aulas de desenho do curso de desenho, que eu não tinha passado, mas agora eu podia pedir como professora, e comecei a voltar a estudar o desenho. Mas em 2011, eu fazia parte de um projeto de história da ciência, Brasil, Portugal, Moçambique, uma comparação entre a história da ciência nesses três países de língua portuguesa. E eu fui a Portugal para um evento desse projeto, História da Ciência, no caso, ali portuguesa, né? E concomitantemente, né, coincidiu com as datas de que havia um evento de desenho urbano nessa mesma data. Então, eu podia aproveitar que eu estava lá, eram só 3 dias,
E esse evento ele realmente mudou a minha chave. Chama o simpósio dos Urban Sketchers, que são os portugueses traduzem bonitinho, que é desenhadores urbanos. Aqui no Brasil tem vários grupos hoje em dia. E nesse simpósio eu vi a história de uma desenhista, uma artista italiana que ela e outros artistas se juntaram para desenhar uma cidade que tinha sofrido um terremoto com a morte de mais de 3.000 pessoas. E foi pela primeira vez eu vi o desenho ligado à ideia de pesquisa, registro, ciência. De alguma forma era ciência, estava legitimando a entrada do desenho no espaço de produção do conhecimento. Claro, memória, história, Exato. Eles documento. coletavam o depoimento dos sobreviventes e essa coleta era acompanhada do desenho dos escombros. É um projeto assim. E não por acaso, essa depois fiquei, não vou dizer amiga, né? Mas reencontrei com a Simonetta Capecchi, essa italiana, várias vezes. O pai dela era um sociólogo, né? Acho que ele já faleceu. E ela tinha essa sensibilidade das ciências sociais. E eu fiquei. Aquilo foi um mundo, assim, aquilo fez, estalou, sabe? Uma ideia, e eu comecei a pensar: será que eu consigo fazer isso? E assim foi. Então, não, Essa não disciplina sei. existe em alguma outra universidade brasileira? Então, existe, eu não sei se ela existe como disciplina, porque até hoje eu coloco subtítulos de antropologia e desenho. A gente usa aqueles tópicos de antropologia e arte, ou antropologia visual, e aí bota antropologia e imagem e eu já digo subtópico antropologia e desenho. Mas na primeira turma eu não pude fazer isso, porque se eu botasse desenho, não ia ter aluno. Porque quando eu falei que a gente ia desenhar, os alunos falavam, vou trancar. Não tem como. Porque a antropologia visual, A até muito fotografia pouco, é foto e e vídeo. vídeo, claro. E você pode compilar a bibliografia que ela se Só isso. resume a foto e vídeo. Com raríssimas e lindas exceções, mas ela é muito, muito focada na redescoberta, né, do visual pelos equipamentos É eletrônicos. isso. Mas existe uma pesquisadora, a Ana Azevedo, que da UFPB, que trabalha com isso, que fez até um estágio pós-doutoral com o Tim Ingold lá na Escócia. Na verdade, na pós-graduação, eu indico ela para tudo que eu posso, porque eu acho o trabalho dela muito, muito bonito, muito interessante e caminha bastante numa direção próxima. Eu não sei como está em termos das disciplinas, se ela consegue oferecer todo o semestre. Tem uma tese que foi feita há pouco tempo no design. Assim, está aparecendo algumas teses, mas aula que se propõe a esse projeto são muito. Acho que eu só conheço nós duas, assim, aqui no Brasil. Que coisa impressionante. Isso é uma maravilha. Desculpa, só Nada, claro. fazer justiça ao grupo da Universidade Nova de Lisboa, que criou um curso de verão muito baseado não só nesse trabalho que eu desenvolvo, mas também num antropólogo incrível, que é o Manuel João Ramos, é um antropólogo português, mas que fez pesquisas no norte da África, na Etiópia, mais precisamente, e que é um artista. Ele, de fato, é um artista brilhante e inspirado, mas ele não faz cursos desse tipo. Mas inspirado nesses trabalhos, eles criaram na Nova um curso de verão de antropologia e desenho. E aí tem, em Portugal, isso está bem mais forte, assim. Você sabe, eu vou já abrir aqui, mas eu não sei se você acompanhou essa semana. Eu fiz uma publicação no Instagram, no Twitter, em que havia uma ilustração, havia uma colagem sobre uma ilustração. E era da Uhum. deputada Tabata, né? E, inclusive, com a mesma arte que nós estamos trabalhando aqui na Banquinha, uma mesma pegada de uma coisa animada. E aquilo gerou uma controvérsia. Ela se entristeceu, ela se aborreceu, ela disse que considerava a imagem infantilizadora e a imagem, inclusive com estereótipos machistas.
Eu não acredito que a gente possa disputar a recepção no último, mas também não é tudo que uma peça de arte permite como superinterpretação, né? Essa não é uma expressão minha, do Humberto Eco. A gente tem Sim. aquilo que a autora quer dizer, aquilo que a recepção autoriza, a recepção cria, mas aquilo que a obra também autoriza. E o que nós vimos circular foi a disputa desses três fóruns de recepção. A autoria, que aí era o Ramon comigo, dizendo não, aqui era uma alegoria de um muro, né? E claro que ela tem significados políticos. Aqui está uma estética da qual nós já trabalhávamos, não é a senhora? Mas o que foi interessante é que a estética, a controvérsia da estética lançada por ela, houve uma multidão também reclamando até onde aquela interpretação podia ir. E a mim, a despeito da controvérsia, foi o momento de pensar essa circulação da imagem com essas três esferas interpretativas, entende? Não adiantava eu chamar o Ramon e dizer, Ramon, cara, vem aqui, explica o que é que você fez. Não ia solucionar mais. Nós Sim. tínhamos uma leitora privilegiada dizendo, né, uma visualizadora dizendo como eu interpreto, e havia uma multidão dizendo até onde essa interpretação a obra permite ou não. A mim, esse foi um Uhum. momento, Karina, antes até da gente abrir aqui, muito interessante sobre uma expressão que nós vemos, tanto na vida acadêmica, mas na arte fortemente, em que as pessoas dizem, na minha leitura, na minha percepção, e não é tudo que vale. Porque a obra, ela tem os seus próprios constrangimentos da possibilidade da Uhum. recepção ou da interpretação. Eu não sei se você discorda disso de mim, antes da gente abrir os Não, comentários. eu não só concordo, como eu tô aqui pensando num livro que é um livro do Andrew Cousey. Tem as referências todas no meu blog, tá, gente? Na parte de antropologia e desenho. Então, eu tenho uma resenha desse livro e tudo. Ele foi desenhar em campo, é, e ele conta que quando ele volta para a universidade dele, é, os acadêmicos em volta recusam os desenhos que ele faz porque ele tinha um tom de cartoon. Ele tinha uma pegada um pouco parecida com o Ramon. E diz assim: você está fazendo chacota dos seus interlocutores. E ele foi obrigado a excluir. Ele foi obrigado a retirar. Ele foi constrangido, dizendo, isso aqui não cabe, não pode. E ele passou por uma situação muito parecida, só que disfarçada, digamos assim, de seriedade acadêmica, mas eu acho que isso fala um pouco do lugar que o desenho foi ocupando nessas várias linguagens visuais e sendo muitas vezes relegado para o cômico, né? para o satírico, e que a novela gráfica vai tentar recuperar nos últimos anos, mas que ainda existe um estigma assim dessa, como se isso tivesse impregnado no próprio fazer do desenhar, né? Mas eu concordo muito com você. Eu acho que a obra ela precisa ter digamos assim, a gente precisa ter não sei qual é a palavra, respeito, talvez, Alguém falou aqui da obra do Foucault, isso não é um cachimbo, né? É, do é Magritte. do Eu Magritte, amo. é a tela do Magritte, em que vai dizer É, isso não é um cachimbo, ou seja, isso. e a gente está vendo um cachimbo, mas é essa Exato. provocação É, entre o real e a interpretação, mas eu continuo sustentando, como diz Humberto Eco, que há um limite para a interpretação. E aqui nós pensamos muito, sabe, Karine, eu te contar isso, eu e Ramon, quando nós fomos fazer o convite, a gente pensou em fazer a motoquinha com você na garupa e a gente indo. E aí os dois riam muito, porque é divertido quando a gente está é, criando. E claro que nós estamos é. criando política. Quando eu me coloco na motoquinha, eu quero exatamente descer do pedestal, de fazer um humor comigo mesma, e nós vamos brincar. Sim. E o Ramon me faz toda a Barbie, o homem não faz isso, uma mulher de 50 anos daqui. Aí alguém hoje escreveu, tem que ter o capacete, olha o mau exemplo. Então, semana que vem vai ter capacete. Dessa vez a gente fez dando um chauzinho.
Mas aquilo é exatamente para descer do pedestal. Mas sim, aqui há uma dificuldade, é, mas que talvez seja também nosso desafio ao fazer esse rompimento de fronteiras, Karina, de que essa é uma linguagem, ela é linguagem teórica, analítica, simbólica, e que é, muito. e que é um processo de disputa, e que nós temos que aceitar a disputa, né? Então, mais do que o tema do aborto, a discussão nos últimos 3 dias passou a ser a estética em torno daquela representação do que era a grande questão, que era uma questão de um diálogo democrático sobre aborto, né? É, e eu lembro, sei lá, o Banksy, o artista gráfico inglês, né? Quando ele faz dois policiais se beijando, né, no muro, ele tá também provocando, né? Assim, é como você disse, o desenho ele vai ser sempre político e ele não tá necessariamente. Eu acho que aí talvez faltou aquilo que a gente combinou desde o início, né? Rir um pouco de si mesma, né? Ela podia ter levado isso para uma. Vamos lá, vamos conversar. E olha, eu que sou apaixonada por história, apesar que eu tive péssimos professores na graduação, não, desculpa, no colégio, fui traumatizada, mas eu li muito sobre desenho na história, porque o desenho era o desenho de guerra, o desenho do front de guerra, era muito comum, desenho no século XIX, a revista Ilustrada. E os políticos eram submetidos, gente, assim, a desenhos. O Chico Caruso faz hoje, mas assim, o Chico Caruso é o Da Vinci, perto do que faziam com as figuras políticas no século XIX, início do XX. Pegava um porco e botava a cara do político ali, sabe? E tinha uma aceitação de que isso fazia parte do jogo, entendeu? E eu acho que seria mais, talvez, inteligente, né? Pensar isso, é um jogo, é um debate, vamos lá, tá na chuva, é para se molhar. É É, porque ela pode ter os seus eleitores, mas ela é representante da população brasileira. claro, mas você sabe que eu dou até o voto de que a arte bloqueou o processo de diálogo. Vamos assumir que isso é verdadeiro. Mas nós também precisamos ter esses processos públicos de compreensão do que é a arte, né? E do que Uhum. é essa arte política, essa construção que está ali. Karina, várias pessoas estão entrando aqui para dizer parabéns para você. Então, eu não vou cantar, porque senão vão desistir de acreditar que tem alguma artista aqui, porque eu não sei Aham. cantar. Eu não sei cantar. Então, eu queria te dar os parabéns e sabendo então que você é o quê? Leonina ou virginiana? É, eu queria tanto ser virginiana, mas eu sou leonina. Eu me identifico, porque é na transição, né? Eu me identifico muito mais. Eu não acredito em astrologia, para ser sincera, gente. Mas respeitando aí todos os dizeres, né, simbólicos dos signos, eu me identifico muito com o que falam. Eu sou aquela que gosta de tudo organizadinho, sem muita exagero, mas Mas eu dizem que a gente preciso. envelhece e vira o ascendente. Então, Ascendente é Sagitário, o então, é meu. aí a sua alegria. Eu sou Ah, pisciana com ascendente em aquário. Diz que é loucura em pessoa, mas eu não sei. igual meu filho, É. A gente está artista. acabando, a gente está acabando, Karina. O Instagram já avisou que vai acabar. Eu tenho Ah, certeza que as pessoas podem nos botar ideias da gente voltar aqui. O quanto nos quiserem, a gente volta. Eu queria agradecer você, foi muito bom. obrigada, eu também adorei. Eu acho que eu incumpridei demais as perguntas, gente. Desculpa se não deu para chegar nas perguntas que vocês fizeram, mas queria agradecer a Débora por a generosidade, assim, e a inteligência com que você está colocando várias questões muito importantes no debate público. A gente precisa, né, que isso venha à tona, que as suas palavras venham à tona. E que bom que você está podendo fazer isso. Então eu vou gravar. Eu tenho uma live Tá. agora sobre aborto que eu vou entrar com um grupo de Portugal. Ah, Então eu vou para lá, gente. Um beijo grande em então todo tá. mundo. Um beijo, pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.